Bom dia a todos, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso momento da Escola Bíblica, a lição desse próximo final de semana. O nosso resumo vem agora, diz o título da nossa lição: O Senhor é Salvador, Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem que ficar bem claro. A leitura diária nos remete durante a semana alguns versículos de reflexão. Jesus é o Filho unigênito de Deus, João 3, 16, 18. Romanos 1, 3, 4 na terça, Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Na quarta, Isaías 7, 14, Mateus 1, 20, 23. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quinta, Hebreus 10, 12, a morte de Jesus foi expiatória. Sexta, Romanos 8, 34, Jesus ressuscitou dentre os mortos e intercede por nós. Sábado, Atos 1, 9, Jesus subiu aos céus. E o nosso versículo de domingo que vem dentro do textual, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Então isso tem que ficar bem claro para nós compreendermos, quem é Jesus e qual é a nossa crença. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, antes de adentrarmos a explicação da lição, para que se inscreva, digitando aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a levar a palavra de Deus mais longe. Vamos à nossa leitura bíblica, que está baseada em João, capítulo 1, versículo 1 a 14. Diz-nos a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui está quem é Jesus, Qual a sua missão, para que ele veio, E qual foi a revelação plena de divindade como Deus, assim é o Filho. O pastor Ezequias é extremamente profícuo no assunto, Principalmente quando se trata na área de provar a deidade de Deus, do Espírito Santo, da Bíblia, de Jesus, Grande escritor na área de seitas heréticas. Eu particularmente o acompanho há muitos anos, sendo aqui também da cidade de Jundiaí. Também amo escrever, sobre seitas e heresias, combatendo a fé que uma vez nos foi dada. Então eu estou muito profícuo, muita vontade com essa matéria desse semestre. Mas vamos à nossa lição para não perdermos tempo. Na interação do professor, temos uma declaração muito importante sobre Jesus, que nesta lição estudaremos a respeito do homem mais importante que já viveu nesta terra, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Seu nascimento foi e é o marco na história da humanidade.
Depois de sua vinda ao mundo, a história passou a ser dividida em antes e depois e de Cristo e depois dele. É importante lembrar que quando Jesus veio ao mundo, a Palestina estava debaixo do jugo romano. César Augusto era o imperador e os imperadores romanos eram vistos por todos como um deus. Porém, o Rei dos Reis veio habitar entre nós. Ele nasceu em um lugar simples, em um estábulo. Seu berço não foi de ouro, mas foi uma simples manjedoura. Ele abriu mão de toda a sua glória para vir ao mundo, salvar todos os perdidos e revelar-se aos piedosos e às minorias. Então, Jesus ele veio se revelar como o verdadeiro Deus. Não nasceu na glória, como se costumava nascer os reis daquela época, os imperadores, mas ele veio realmente se mostrar aos piedosos e à minoria. Não foram todos, né, que o reconheceu. E hoje não é diferente. Introdução. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. Nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Como o pastor Ezequias disse, uma lição: é impossível falar sobre Jesus. Então vamos nos atentar a pontos específicos. O Filho unigênito de Deus, o Filho de Deus. Primeira parte. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Temos aqui dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, é o Filho de Deus. O outro é o motivo dessa revelação: a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. E de toda a importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. João 17, 5 a 24. Pois transcende a criação. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, isso tem que ficar muito bem claro, né? Que o menino nasceu, mas o filho foi dado. Deus nos deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos trazer a redenção, para nos trazer a reconciliação com Deus, algo que havíamos perdido através dos nossos pais Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Havíamos perdido e Deus nos dá o seu Filho, né, para nos resgatar do pecado e mostrar que Ele é o verdadeiro Deus. É como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus: o Pai não seria Pai se não existisse Filho. Né? Isso aqui é uma prova contundente que joga por terra todo o ensino, né, do arianismo. Né? Por quê? Eles dizem que Jesus não é Filho de Deus, e como Deus é chamado de Pai. Não existe Pai sem Filho. Se Deus é chamado de Pai, é porque Ele tem um Filho. E esse Filho é Jesus Cristo. Significado. O significado do termo Filho nas Escrituras é amplo. E uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. João 14, 8, 9. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, Ele estava reafirmando sua divindade. E os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. João 5, 17, 18. Por que os judeus entenderam que Jesus realmente reafirmava ser Deus? Porque eles pegam em pedra para atirar nele. O mestre disse: eu e o Pai somos um. João 10, 30.
E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? João 10:36. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição, né? Esse é um dos ensinos preferencial das Testemunhas de Jeová quando bate na sua porta. Eles até alegam que Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus. Só que isso é contrário às Escrituras, porque Jesus se declarou ser Deus e Filho de Deus ao mesmo tempo. Significado de unigênito, parte 3 do tópico 1. A etimologia do termo unigênito, monogenes em grego, indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, 7, 12, 8, 42, 9, 38. Uma em Hebreus 11, 17 e as outras 5 com referência a Jesus nos escritos joaninos, João 1, 14, 18, 3, 16, 18, 1 João 4, 9. O vocábulo vem de monos, único, e de genes, que nos parece derivar de genus, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genão, gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade, exatamente o que declara o credo niceno. E cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então está aqui o ponto de reafirmação, né, sobre a deidade de Jesus. Subsídio teológico do tópico 1. Monogenes é usado 5 vezes, como já acabamos de referir aqui em cima, nos escritos dos apóstolos, né? Com referência a Jesus, a frase unigênito do Pai indica como o Filho de Deus, ele era o representante exclusivo do ser e caráter daquele que o enviou. No original, o artigo definido está omitido, tanto antes do unigênito quanto antes do Pai, e sua ausência em cada caso serve para enfatizar as características referidas nos termos usados. O objetivo do apóstolo João é demonstrar que tipo de glória ele e seus companheiros apóstolos tinham visto. Sabemos que ele não está fazendo somente uma comparação com as relações terrenas, pela indicação da preposição para que significa de proveniente, de a glória. Era de uma relação única, e a palavra unigênito não implica um começo de sua filiação. Sugere de fato a relação, mas esta não deve ser distinguida da geração conforme é aplicada aos homens. Podemos apenas entender corretamente o termo unigênito, quando usado para se referir ao filho no sentido de relação, não originada. A geração não é um evento no tempo, embora distante, mas um fato independente do tempo. O Cristo não se tornou, mas necessariamente é o Filho. Ele é uma pessoa, possui todos os atributos da deidade pura. Isso torna necessária a eternidade, o ser absoluto sobre este aspecto, e não depois do Pai. Então aqui desmonta-se todo o ensino das Testemunhas de Jeová, né? Quando eles tentam diminuir a pessoa do Senhor Jesus. Jesus subsiste eternamente. E quando fala primogênito, não é primogênito de criação, como eles querem alegar. Primogênito por ser único, por ser realmente o Filho de Deus absoluto. Parte 2 do tópico da lição, a deidade do Filho de Deus. O verbo de Deus, João 1:1. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinatariano, ou seja, entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com,
nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano de igualdade e intimidade, face a face, além de mostrar a distinção entre o pai e o filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. A segunda referência é o verbo era Deus, aponta para o filho. Não se trata de acréscimo, mas de mais um Deus, aqui posto que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo, que o verbo divino está incluído na essência única e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. João 8, 17 e 18, 2 João 3, da mesma forma o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8, 6. Trata-se de um monoteísmo cristão. Então, o golpe também aqui é mortal no sabelianismo, ou seja, nos unicista, aqueles que tentam dizer, né, e desfazer a doutrina da Trindade, porque tem o Pai e tem o Filho, é o que já provamos, né, em uma apostila escrita nossa aí já também há mais de 15 anos sobre o unicismo, né, onde mostramos o relacionamento do Pai com o Filho. Sabelianismo, né, unigênito, é uma doutrina diabólica, pois essa heresia pregada por Sabélio no terceiro século, cuja principal teoria era a negação da Santíssima Trindade, título que descreve a filiação singular e única de Jesus em relação a Deus Pai. Relação à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiam hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Marcos 12, 28, 30. Observemos que cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade e de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. João 15, 18, 8, 58, 59, 10, 30, 33, onde já dissemos antes, né, que os judeus tentam pegar em pedra para matar a Jesus, dizendo que ele blasfemava. Então os apóstolos registram isso, né, mas ao mesmo tempo eles continuam crendo nessa grande revelação que o Espírito Santo e Deus passa a eles através de Jesus. Veja o que continua nos dizendo o texto. Mesmo assim, esses apóstolos não incitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. João 20, 28, Romanos 9, 5, Colossenses 2, 9, título 2, 13 e 1 João 5, 20. Né? Eles testificaram e aprovaram a deidade de Jesus em dizer que Jesus era Deus, que Jesus era um com o Pai. E vem esses endiabados, vem esses filhos do cão, né, dizer que Jesus não é Deus. O relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico, revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda a construção bipartidas, que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. O Pai e o Filho apareceram no mesmo nível de divindade. Gálatas 1:1 e 1 Timóteo 6:13 e 2 Timóteo 4:1. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas não são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Veja o seguinte exemplo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essa, 2 Pedro 1:1. Então, eles já acreditavam plenamente nessa divindade. Subsídio teológico da parte 2. A deidade de Cristo inclui suas coexistências no tempo e na eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. Conforme indica o prólogo de João, o verbo é eternamente preexistente. O uso do termo verbo do grego logos é significativo, visto que Jesus Cristo é a principal expressão da vontade divina.
Ele não é somente o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2,5. Ele é somente o único mediador entre Deus e a humanidade. Então não existe Maria, não existe intercessão de santo, não existe ninguém que venha mediar diante de Deus. Só ele pode fazer isso. Mas foi também o mediador na criação. Deus falando trouxe o universo à existência através do Filho, a palavra viva. Porquanto, sem ele, nada do que foi feito na criação se fez. João 1,3. Colossenses 1,15. Diz que o Cristo é a imagem do Deus invisível. E a passagem de Hebreus 1:2 também programa a grande verdade. Cristo é a mais completa e melhor revelação de Deus à humanidade. Desde o começo, o Verbo foi a própria expressão de Deus e continua a demonstrá-lo. Então, vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Então, que isso fique claro, né? Todas as coisas foram feitas por ele, na plenitude do tempo, ou seja, no momento certo que Deus queria revelar o seu Filho à humanidade, ele trouxe ele à existência. Antes de manifestar-se à humanidade dessa nova maneira, o Verbo esteve externamente em existência com aquele que revela a Deus. É bem provável que os teofonias do Antigo Testamento fossem, na realidade, cristofonia, visto que em seu estado pré-existente os encontros com várias pessoas pôde revelar a vontade de Deus. Estaria de pleno acordo com o seu ofício de revelador, né? Então, várias vezes Jesus aparece na história do Antigo Testamento para se mostrar como aquele que trazia a mensagem de Deus. Temos o grande exemplo de Jacó, temos o grande exemplo de Abraão, né? Temos o grande exemplo de Ló e inúmeros outros, né? No nascimento de Sansão, né? A mãe de Sansão quer saber o nome do anjo que o revela e ele diz para ela quando vai partir: o meu nome será maravilhoso. E depois o profeta Isaías revela quem é o maravilhoso e depois nasce o maravilhoso Senhor Jesus. A humanidade do Filho de Deus, parte 3. E o Verbo se fez carne, João 1,14a. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta. Nos ensinos e nas obras de Jesus com tal abundância de detalhes, que infelizmente não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14, Mateus 1, 2 e 3, são obras do Espírito Santo, Mateus 1,20, Lucas 1,35. A encarnação do Verbo é um mistério, 1 Timóteo 3,16. Então vemos aí a vinda de Jesus a este mundo, o nascimento sobre a Virgem, a sua concepção e a forma que Deus usou para nos trazer esta grande salvação. Características humanas de Jesus, assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2,5. Abundantes e incontestável prova de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Lucas 2,52. E sentiu fome, sede, sono e cansaço. Mateus 4,2, 8,24, João 4,6, 19,28. Provando que Jesus era humano. Ainda que ele é o Deus Todo-Poderoso, ainda que ele é aquele que sacia a nossa fome, a nossa sede, é aquele que alivia a nossa carga, que tira o nosso peso, mas como homem ele sofreu tudo isso. Parte 3 do tópico 3, necessidade de encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Romanos 5:12
17, 19. Está aí o porquê de Jesus vir num corpo humano, num corpo de carne e osso, como homem e mulher. O pecado havia entrado por homens e seria vencido por um homem. Jesus se fez carne, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. Venceu o pecado como homem. Romanos 8:3. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Salmo 14, verso 2 e 3. Romanos 3, 23. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a divindade do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías 43, 11. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Atos 4, 2, 1 Timóteo 3,16, Colossenses 2,14. Então Isaías profetiza que só Deus pode salvar. E o mesmo Isaías profetiza a vinda de Jesus como Salvador do mundo. Está mais uma prova aqui contundente que Jesus é o verdadeiro Deus. Subsídio teológico da parte 3. Jesus Cristo não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Ele não era em parte Deus e em parte homem. Antes era 100% homem e 100% Deus. Em outras palavras, ele exibia um conjunto pleno tanto de qualidades divinas quanto de qualidades humanas, numa mesma pessoa, de tal modo que essas qualidades não interferiram uma com a outra. Ele há de retornar como esse mesmo Jesus, Atos 1:11. Numerosas passagens ensinam claramente que Jesus de Nazaré tinha um corpo verdadeiramente humano e uma alma racional. Era característica de seres humanos, não caídos, isto é, Adão e Eva, que nele podiam ser encontradas. Ele foi verdadeiramente o segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45, 47. As narrativas dos evangelhos aceitam automaticamente a humanidade de Cristo. Ele é descrito como um bebê na manjedoura e sujeito às leis humanas do crescimento. Ele aprendeu, sentiu fome, sentiu sede e se cansava. Marcos 2,15, João 4,6. Ele também sofreu ansiedade e desapontamento. Marcos 9,19. Sofreu dor física e mental e sucumbiu diante da morte. Marcos 14, 33, 37. Na Epístola aos Hebreus há grandes cuidados em se mostrar sua plena identidade com a humanidade. A verdade, pois, é que na pessoa única do Senhor Jesus Cristo habita uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana, sem se confundirem. Ele é verdadeiramente pleno Deus e pleno ser humano, céu e terra junto na mais admirável de todas as pessoas. Então que isso fique mais do que claro, né? A divindade humana de Jesus e a divindade, né, dele como Deus, né? Ele nunca deixou de ser Deus quando foi homem, mas com uma grande diferença. Como homem, ele não pecou. Como homem, não houve engano na sua boca. Como homem, ele veio a este mundo simplesmente para vencer o pecado como homem. Porque, como diz o texto que aqui lemos, o escrito do pastor Ezequias, o pecado entrou por homem, chamado Adão e Eva, e só poderia ser retirado e pago por um homem. E este homem escolhido foi o Filho de Deus, já lá no Jardim do Éden, né? Por isso que Paulo, escrevendo à igreja dos Gálatas, diz que antes da fundação do mundo o Cordeiro já havia sido morto. Porque na pré-existência de Deus, na mente de Deus, quando Deus ainda não havia criado o mundo, ele sabia que quando criasse, o homem haveria de pecar e necessitaria de um Salvador. Mas voltando ao texto de Gênesis, do pecado de Adão e Eva, quando eles tentam justificar a sua culpa e o seu pecado, Deus chama-os a atenção, né? Dá-lhes o castigo, que é agora morrerem, né? Porque foi aberto aos olhos, agora eles iriam conhecer o bem e o mal. Dá o castigo de Eva, que agora teria filho com dores de parto. Quero até abrir um parênteses aqui.
uma crença minha, né, que Eva já tinha filhos antes, né, da queda, porque senão não faria sentido Deus dizer que agora Eva teria filhos com dores de parto. Não seria natural dizer isso a uma virgem, né? Deus diz agora que Adão e Eva comeriam do suor do seu rosto, né? Que agora iam ter que trabalhar, antes viviam em abundância, né? Deus abençoava em tudo, e Deus diz a Satanás que ele rastearia, né? Que comeria pó, aquela antiga serpente, né? E que os homens pisariam a sua cabeça, e que ele feriria o calcanhar, como ele conseguiu realmente ferir o calcanhar de Jesus na cruz do Calvário. Mas quando Jesus venceu a morte, Jesus esmagou a cabeça da serpente, dando-nos a vitória completa. Então Jesus venceu a morte como homem e como Deus triunfou sobre o pecado. Vamos à conclusão da nossa lição. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todos os personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Mateus 16, 17, 1 Coríntios 12, 13. Isso revela a sua divindade. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus dê uma aula maravilhosa aí no final de semana. Aqui temos apenas um resumo, o espaço é curto no nosso canal do YouTube, né? E até para não ser enfado e tomar muito tempo dos irmãos, mas quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever, digitando lá Paulo.Delagnese. Deus abençoe a todos, um grande beijo no coração de cada um.